Fala, jornalista, tudo bem? Meu nome é José Leal e eu ensino jornalistas a passarem no seu primeiro concurso público na área da comunicação. Se esse é o seu objetivo, você está no lugar certo, beleza? Eu quero abordar nesse vídeo algumas questões de teorias da comunicação. E por que eu vou abordar essas questões? Porque caso você ainda não saiba, esse é um tema que é um dos mais cobrados nas provas de comunicação social e, mais especificamente, nas provas de jornalismo. Então, se você está buscando essa aprovação num cargo público, numa assessoria de comunicação, você precisa estar com o tema das teorias da comunicação muito afiado, muito tranquilo para poder ter um bom desempenho, beleza? Então, sem mais enrolação, porque eu sei que jornalista não gosta de perder tempo, vamos logo para o nosso conteúdo, porque as minhas dicas vão te ajudar a chegar mais perto desse objetivo, tá bom? Vamos lá! Sobre as teorias da comunicação, analise as assertivas a seguir. Vamos lá. O modelo da agulha hipodérmica, desenvolvido pelo teórico da comunicação Harold Lasswell, ok, até agora tudo ok, punha em extrema vantagem a fonte emissora da mensagem, relegando o receptor a uma integral passividade. Pessoal, vamos lembrar da agulha hipodérmica, né? A teoria da agulha hipodérmica, ela defende que a mensagem ela tem um efeito quase que sem filtros em cima do receptor. E realmente foi o Lasswell que desenvolveu a agulha hipodérmica. E a agulha hipodérmica, ela realmente ela enfatiza o poder extremo do emissor e a passividade extrema do receptor. Então, aqui, beleza, afirmativa verdadeira. Pessoal, e antes da gente continuar, eu acho que vale a pena a gente fazer um reforço aqui. A agulha hipodérmica é o modelo mais essencial de análise das mensagens emitidas por meio dos meios de comunicação de massa, beleza? Posteriormente, a pesquisa administrativa ela foi se especializando em determinados aspectos do processo comunicacional. E aí você tem a teoria da persuasão, você tem modelo empírico de campo, você tem a teoria funcionalista, que são teorias, são modelos de estudo que vão pegando determinadas partes do processo de comunicação e fazendo estudos específicos em cima dele. E justamente foi o próprio Lasswell que estabeleceu um modelo teórico que iria orientar posteriormente essas análises dos meios de comunicação de massa. O que é o modelo de Lasswell, que sempre cai? Isso sempre cai, tá, gente? É um modelo que entende que o processo de comunicação ele pode ser separado em etapas, que é quem diz o que, por qual meio, para quem e com qual efeito. Ou seja, são 5 perguntas, são 5 etapas do processo comunicacional. Posteriormente, a pesquisa administrativa ela foi se preocupando em um ou outro aspecto do modelo comunicacional. Por exemplo, a teoria da persuasão, ela se preocupou com as questões psicológicas do receptor, ou seja, ela se preocupou com quem recebe a mensagem. Dentro da teoria funcionalista, lembrando, a teoria funcionalista é aquela teoria que entende que os meios de comunicação de massa, eles cumprem determinadas funções dentro do organismo social, ou seja, a sociedade é entendida como um organismo em que é composto de diversas partes e essas partes cumprem determinadas funções, sendo que os meios de comunicação de massa, eles são justamente uma dessas partes. E eles têm determinadas funções dentro desse universo, beleza? Ah, e lembrando, a teoria funcionalista, ela faz parte daquela corrente de estudos que se convencionou chamar de pesquisa administrativa, né, que é aquela corrente de estudos que visa entender a influência dos meios de comunicação sobre a sociedade, sobre as pessoas, beleza? Então vamos continuar aqui. Dentro da teoria funcionalista, o ato de comunicação, com base nas 5 perguntas, as 5 perguntas do modelo de Lasswell, provém da arte retórica de Aristóteles, a mais conhecida e citada caracterização do processo de comunicação. O grego havia identificado quem, a que e a quem. A Lasswell coube acrescentar um por que meio e com que efeito. Beleza, tá certo isso. Resultando no modelo de Lasswell, né, que agora ele vai citar. Quem diz o que, por qual meio, a quem e com que efeito. Beleza, essa alternativa está correta. O Lasswell, no contexto dos meios de comunicação de massa, ele transformou esse modelo, que é um modelo de comunicação pessoal, num modelo de comunicação
dentro do contexto dos meios de comunicação de massa, que é quem diz o quê, ou seja, o emissor, por qual meio, ou seja, o canal, para quem, o receptor, e com que efeito, ou seja, os efeitos, se a mensagem ela teve algum efeito, alguma influência, alguma alteração no comportamento, no entendimento do receptor, beleza? Então, a afirmativa 2 está corretíssima. Beleza, agora vamos para a afirmativa 3. Laswell ainda identificou a disfunção narcotizante dos meios de comunicação de massa, ou seja, a disseminação excessiva de informações que acaba entorpecendo a sensibilidade do público. Pessoal, essa afirmativa está 95% correta, só que a banca fez um pega-ratão aqui, como a gente diz aqui no Sul, não sei como é que é aí no seu estado, na sua cidade, né, quando a banca tenta fazer uma pegadinha. Não foi o Laswell que falou da disfunção narcotizante, foi o Lazarsfeld. Então, essa afirmativa, ela mostra bem uma coisa que eu sempre falo sobre as questões de provas de comunicação social e com foco em jornalismo. As bancas, elas, às vezes, fazem perguntas de um caráter muito interpretativo, ou seja, elas querem ver se você realmente entendeu aquele conteúdo que foi cobrado no edital. Mas também existem aquelas questões que são as enciclopédicas, ou seja, elas vão pegar um ponto, uma coisa que você precisa decorar para acertar a questão. Então, se você quer ter um desempenho excelente na sua prova de comunicação ou na sua prova de jornalismo, você precisa saber acertar esses dois tipos de questões, beleza? Então, essa questão aqui, essa afirmativa 3, está incorreta. A resposta certa, estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Beleza, gente? Mais uma questão. Essa questão 45 ela é interessante, porque ela é um tipo de questão bem enciclopédica, como eu falo, que é aquela que você precisa decorar. Para a teoria X, as notícias são o resultado de um processo de produção, definido como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima, que são os acontecimentos, em produto, que são as notícias. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. E, pessoal, sem pensar, é a teoria do newsmaking, tá? É a teoria do newsmaking que analisa todos os processos que intervêm entre o fato e o produto notícia. O que o newsmaking estuda? O newsmaking estuda todas as rotinas produtivas e a cultura profissional do jornalista que possibilita que o jornalista ele analise todo aquele universo de fatos que acontece no meio social, ou seja, um volume absurdo, um volume insano de acontecimentos, e ele consegue, daquele universo gigantesco de acontecimentos, pensar aqueles que têm interesse jornalístico. Só que esse processo, que eu estou simplificando ao extremo, nesse processo intervém diversas pontos de cultura profissional, de rotinas produtivas, que visam justamente a organizar todo esse caos numa rotina racional. E a corrente teórica que estuda esse processo é justamente a teoria do newsmaking. Aqui das outras alternativas que têm a ver com as teorias da comunicação, seria a teoria estruturalista ou estrutural funcionalista ou a teoria funcionalista, tá? Que é aquela justamente que estuda os meios de comunicação de massa dentro da sua função na sociedade, ou seja, os meios de comunicação eles têm determinadas funções dentro do organismo social, só que não é o caso aqui, beleza? Continuando aqui nas nossas questões, vamos pegar essa aqui 23, que também é da Fundatec. Dentro das teorias da comunicação, a teoria dos efeitos foi classificada em dois tipos. Quais são eles? Gente, esse é um tipo de questão que dava para resolver, por exemplo, por exclusão, tá? Quando você estuda as teorias da comunicação e tem uma compreensão mais ou menos global de como as coisas foram se desenvolvendo ao longo do século XX e no início do século XXI, você consegue acertar essa questão. Eu vou começar pelas incorretas, tá? Teoria culturológica do Edgar Morin, ela está focada no imaginário, tá? Não tem a ver com a teoria dos efeitos. A teoria crítica, que é da Escola de Frankfurt,
não tem a ver com os efeitos. A escola de Frankfurt, a teoria crítica, faz uma crítica muito forte em relação à teoria dos efeitos, que para eles faria parte de uma corrente de estudos que está preocupada só com o caráter instrumental dos meios de comunicação de massa, ou seja, como as empresas e como os políticos podem aproveitar aqueles meios de comunicação sem fazer uma análise crítica, sem fazer uma análise realmente sociológica do que acontece no processo de comunicação. A aldeia global e estudos culturais também não têm a ver com a teoria dos efeitos, né? A aldeia global do McLuhan e estudos culturais do Stuart Hall, né? no contexto dos estudos do Reino Unido, são mais focadas em aspectos, nos impactos sociais dos meios de comunicação de massa e não nos efeitos dos meios de comunicação sobre o receptor. Alternativa D, cultura de massas e indústria cultural. A cultura de massas também faz parte da teoria culturológica do Edgar Morin, e indústria cultural, teoria crítica, como eu falei ali na alternativa B, não está relacionada à teoria dos efeitos. E estudos culturais e esfera pública, mais uma vez aqui, estudos culturais do Stuart Hall. E a esfera pública é do Habermas, que faz parte da Escola de Frankfurt, então ele está muito mais relacionado à teoria crítica do que à pesquisa administrativa, beleza? Então, a questão que restou correta é a teoria hipodérmica e a teoria da influência seletiva. Lembrando, a teoria hipodérmica é aquela corrente que defende que a mensagem ela é absorvida sem filtros pelo receptor. E a teoria da influência seletiva ela faz parte da teoria da persuasão, ou seja, modelo empírico experimental, que analisa a recepção da mensagem por um aspecto muito mais psicológico, mas também está preocupada assim com os efeitos das mensagens sobre o receptor, certo? Então, a resposta certa é letra A. Então vamos agora para a questão 24, que é uma pergunta, que é uma questão do que eu chamo de questão enciclopédica, que vai exigir uma decoreba para você acertar. Ou a banca ela vai te fazer uma pergunta que vai te cobrar que você tenha entendido aquilo que você estudou, ou ela vai te cobrar algo que você precisa decorar, né, para acertar a questão. Então, em quantas perguntas o modelo de Laswell se baseou para focar nos estudos de compreensão e descrição dos atos de comunicação? Vamos relembrar? Quem, ou seja, o emissor, diz o quê? O que é a mensagem, por qual meio é o canal, para quem o receptor e com que efeito os efeitos da recepção. 5 perguntas. Então a questão a alternativa certa é letra C. As provas de jornalismo ou elas vão por esse viés da interpretação, ou eles vão pelo viés da decoreba, ou às vezes é um pouco dos dois, tá bom? Não tem jeito. Ó, essa questão 33 é outra questão de decoreba. A corrente de estudos denominada folk comunicação foi introduzida no Brasil por qual teórico? Luiz Beltrão. A folk comunicação é um assunto que cai em algumas provas, tá? E normalmente vai estar especificado no edital. Ali quando ela fala das teorias da comunicação, ele vai falar teoria hipodérmica, modelo empírico de campo, empírico experimental, indústria cultural, enfim. Ele vai lá botar lá no fim folk comunicação porque é uma corrente de estudos em comunicação muito brasileira. Às vezes ela é cobrada assim, e agora você sabe, se não sabia, que o nosso teórico Luiz Beltrão é o expoente dessa corrente teórica aqui no Brasil, beleza?